bom dia a todos, né, que nos acompanham aqui. Hoje iremos iniciar nossas masterclasses direcionadas, né, ao aprimoramento do planejamento público municipal. Hoje iremos iniciar com a masterclass destinada ao tema Educação no PPA, né, Educação no Planejamento Público Municipal. Mas inicialmente queria convidar aqui o professor Vicente, nosso coordenador de CEPASP, coordenadora adjunta do CIAP, para fazer uma fala inicial aqui, né, explicando, detalhando e reforçando nossos convites para participar das nossas outras masterclasses e dos cursos autoinstrucionais que nós temos disponíveis. Bom dia, professor. Bom dia, Daniele, muito obrigado. Queria também dar um bom dia a todos e todas que participam aqui conosco. Queria falar em nome do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público, CEPASP, agradecer a quem participa agora ao vivo e a quem vai assistir esse vídeo depois, pela oportunidade que estamos desenvolvendo, o CEPASP e o CIAP, que é o Centro, né, de Colaboração Interinstitucional de Inteligência Artificial Aplicada às Políticas Públicas, o CIAP, e o CEPASP na realização destes cursos. Queria agradecer também, obviamente, ao professor Paulo Januzzi, diretor da ENSE, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, que está nos acompanhando e, obviamente, construindo todo esse conhecimento conosco no dia a dia, desde 2019. E aí esse trabalho se fortaleceu no período da pandemia, porque surgiram oportunidades e, obviamente, meios para que a gente pudesse avançar com um conhecimento que a gente já vinha gerando no CEPASP, principalmente voltada aos municípios, né? E ainda mais, de forma mais focada, nos goianos. Então, o CEPASP é um centro de estudos nossos aqui, ligados à FACE, UFG. E, então, a partir de 2019, a gente fez uma série de palestras com especialistas, né, para discutir como, né, qual a perspectiva, a visão o que eles têm dos desafios, né, dos municípios, né, para gerenciarem muitas demandas que esses municípios têm no Brasil, né, tem muitas responsabilidades na, na esfera ou nas esferas da gestão pública brasileira. Grande parte das responsabilidades pela entrega de serviços públicos está nos municípios, né? E é por isso que precisamos, né? Eu tive uma experiência como secretário municipal e desde então é o que mais me mobiliza e me motiva a pensar em como a gente pode, a partir da universidade, nossos centros de pesquisas, oferecer, né, conhecimento para fortalecer as capacidades de gestão dos municípios brasileiros. Então, nós, a partir daquele momento das apresentações, elas estão todas disponíveis no CEPASP, a gente desenvolveu uma espécie de manual, né, um guia para a gestão pública, principalmente, obviamente, pensando no planejamento público municipal. Nós estamos iniciando um novo ciclo de gestão municipal de 4 anos, e neste ano todos os municípios precisam fazer seus planos, né, plurianuais, ou eu diria que o verdadeiro plano estratégico dos municípios é o PPA, né? E para fazer um bom PPA, para que o PPA não seja um instrumento sem consequências, sem implementação por isso mesmo, sem monitoramento e avaliação, a gente a partir daquele manual, principalmente o professor Paulo Januzzi, junto com o CIAR, que é um parceiro aqui no desenvolvimento desses cursos, nos incentivou a transformar os módulos, os capítulos do guia, né, de aprimoramento do planejamento municipal em cursos autoinstrucionais,
e a partir de então a gente começar a divulgar, né, a discutir cada capítulo desse e divulgar os cursos que o IBGE, né, a ENSE já fez, como utilizar os dados do censo no processo de planejamento e de decisão na gestão pública local, assim como esses cursos que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, hoje a gente tem, a Daniela vai fazer a apresentação do professor Weber, mas uma pessoa que conhece muito, já esteve por muito tempo no MEC, conhece muito, né, o tema educação e conhece ainda mais, né, do ponto de vista da gestão, de dentro da gestão, e vai nos brindar aqui com essa sua apresentação. Queria agradecer aos parceiros do projeto e dizer que sem planejamento não tem como a gente, os municípios, né, não tem como pensar o hoje, o amanhã e o depois de amanhã, o curto, médio e o longo prazo. Não dá para fazer gestão, né? E eu estou hoje como gestor também aqui na Universidade Federal de Goiás, não dá para a gente fazer a gestão de balcão, né, do dia a dia. Isso deixa todo mundo perdido, não se organiza os processos, não se organiza os dados, não se gera condições para se monitorar e avaliar aquilo que a gente faz. E a gente precisa, né? E o planejamento é um passo, a produção de planos, na verdade, a gente fala de planejamento, mas planejamento é processo, a produção de planos, né? E o PPA é um plano fundamental, orientador de todos os demais planos, né, em nível municipal. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e já voltar para a Daniele, porque aqui o importante não é a minha fala, é a fala do professor Weber, que vai ficar registrada aqui, né, para vocês, hoje ou depois, poderem assistir, acompanhar e ver como que esse conhecimento que o CEPASP e o CEAR estão gerando possa contribuir para melhorar o processo de planejamento de vocês. Muito obrigado, Daniele, um bom dia a todos e todas. Muito obrigada, professor. Agora, né, iniciaremos de fato, né, nossa masterclass que já de antemão garanto que vai ser bem vencedora, vai trazer bastante pontos, né, ali relacionados tanto às normativas básicas que devem conter no, no PPA, quanto indicadores, análises, né, que devem ser feitas sobre o tema educação de fato no PPA. Quero convidar o professor Weber Tavares, de antemão já gostaria de agradecer, né, por aceitar nosso convite e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Fazendo a apresentação, né, o professor Weber é professor do IFG e é pró-reitor de desenvolvimento institucional do IFG, é coordenador geral, né, do orçamento de rede federal do MEC, vinculado ao MEC, e é aluno do programa de pós-graduação, né, no PPG-ADM, aluno do doutorado em administração pública, e ele tem como foco, né, estudo, o financiamento da educação pública. Bom dia, professor. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é tão relevante, em especial nesse momento em que as prefeituras municipais estão debruçadas sobre a construção do seu PPA. Eu vou tentar ser bastante objetivo aqui nas minhas colocações, mas de antemão eu agradeço a oportunidade, digo a todos e todas que esse material todo vai estar disponível no YouTube, assim como os meios para entrar em contato comigo, de sorte que se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma colocação, fique absolutamente à vontade. Então, conforme foi divulgado, Dani, daqui eu sigo adiante, né? Maravilha. Muito bem. A Dani já me apresentou, né? Meu nome é Weber Tavares, eu coloquei aqui alguns itens de identificação. Eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, como bem disse a Dani. Eu fui pró-reitor de desenvolvimento institucional por alguns anos, também trabalhei no MEC, tive a grata oportunidade de aprender muito com os colegas do MEC, e atualmente eu sou aluno do programa de doutorado em administração, onde eu estudo modelos de financiamento da educação básica pública. Talvez por isso eu fique tão à vontade para discutir esse tema com vocês. Eu sou bolsista também
de um projeto de pesquisa muito importante chamado Sou Ciência, que é um vínculo que eu tenho com a Unifesp, até coloquei o link aí, assim como coloquei, como eu já disse, né, o meu endereço de e-mail e meu telefone para mensagens, de sorte que eu vou ser redundante e dizer, fiquem sempre muito à vontade para entrar em contato, para debater esse tema comigo. Eu tenho tido boas experiências em divulgações como essa e alguns debates muito profícuos têm surgido a partir do momento em que as pessoas passam a ter acesso ao vídeo, ao vivo ou gravado na outra oportunidade. Bom, conforme vocês já viram, né, o objetivo desse curso é compreender a base legal que organiza a educação. Eu quero colocar o foco nessa 1 hora que teremos juntos em duas grandes questões que já foram colocadas. A primeira é compreender a base legal que organiza a educação pública brasileira e falar um pouco sobre alguns indicadores de desempenho, que também é um item que eu tenho particular interesse, junto com o professor Vicente, com o professor Janus, que são veteranos desse debate. Muito bem. O material base que eu utilizei foi exatamente o material que o professor Vicente já fez referência, assim como a Dani, e é um material muito interessante. Eu sugiro fortemente que todos que trabalham a gestão pública tenham acesso a esse material, porque eles conseguiram sintetizar aquilo que realmente é fundamental para que o gestor público compreenda, e a verdade é que as pessoas vivem no município. Eu, particularmente, acho muito importante que o poder público municipal compreenda a sua importância enquanto gestor da política pública que efetivamente chega até as pessoas. E eu quero, mais uma vez, cumprimentar aqui toda a equipe do CIAP, do CEPASP, da UFG e da Unicamp, porque esse é um projeto muito feliz, em especial nesse momento, em que as prefeituras, por estarem no primeiro ano de mandato, estão efetivamente debruçadas sobre a construção do PPA. Eu sempre digo que o Brasil é um país jovem, a verdade é essa, né? Eu gosto de brincar que o Brasil começou com a Constituição de 88. Determinadas coisas passaram a ser organizadas efetivamente a partir dali. E se a gente parar para pensar o nosso modelo de planejamento estratégico da forma como está previsto, ele é realmente muito interessante, porque vejam só, a gente tem eleição por sufrágio universal, ou seja, todas as pessoas escolhem o seu representante no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Mas vamos colocar foco aqui no Poder Executivo. Então, aqueles candidatos que se habilitam para fazer parte da eleição, eles são obrigados a apresentar o seu plano de governo. Então, esse plano de governo é apresentado aos tribunais eleitorais e, nesse plano de governo, ele tem que sinalizar para a sociedade o que é que esse pretenso ou postulante ao cargo de prefeito, governador ou presidente da República, quais são as suas prioridades enquanto políticas públicas. E aí, alguém será eleito. Esse alguém que será eleito terá que transformar esse plano de governo que foi avaliado pela sociedade em um plano plurianual de 4 anos. Então, notem que o sistema, ele de fato ele é concebido para que a sociedade escolha o melhor plano de governo. E a gente pode aqui discutir se a gente realmente faz isso, né? Se realmente o eleitor, quando vai na urna, ele está votando num plano de governo ou, eventualmente, está escolhendo aquele que mais gosta ou aquele que menos odeia. Mas o fato é que o sistema ele é concebido para que os eleitores, em sufrágio universal, avaliem propostas de governo e essas propostas elas precisam se transformar num PPA. Note, quando eu tenho uma eleição municipal e o candidato a prefeito defende a tese de que todas as crianças de 0 a 3 anos têm que estar na creche e coloca isso no seu plano de governo, a rigor ele tem, uma vez eleito, que colocar isso no seu PPA e dizer como que isso vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, esse planejamento estratégico que deriva daquele plano de governo que foi escolhido pela sociedade é um documento de fato muito importante. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, só que para discutir o PPA é fundamental que a gente compreenda as bases que o sustentam. Então, para falar um pouco sobre isso, eu preparei uma brevíssima apresentação. Quando a Dani me falou, olha, velho, você tem 1 hora para falar. Eu falei, Dani, é sobre Deus e sua obra, né? Eu vou tentar ser bastante objetivo, razão pela qual, inclusive, eu fiz questão de colocar meus contatos, porque certamente alguns itens eu não vou conseguir aprofundar da forma como eu gostaria, mas eu espero que esse movimento que a gente está fazendo, que o CEPASP está fazendo, realmente jogue sementes em terra fértil. E eu espero poder contribuir da medida em que eu puder. Muito bem. Eu separei essa apresentação em 4 partes. Primeiro, eu vou falar sobre alguns resultados das redes públicas municipais goianas, porque inicialmente eu estava colocando foco para os gestores públicos de Goiás, e depois eu vou falar um pouco sobre educação nacional, na sequência falar sobre financiamento, que esse sim é meu objeto de estudo, e para fechar a gente fala sobre os indicadores educacionais. E vocês vão perceber que toda a minha apresentação ela está repleta de endereços, repleta de links,
para que você, com acesso a essa apresentação, não só a esse vídeo que está sendo gravado, mas também a apresentação, que também será disponibilizada, você consiga acessar os mesmos endereços que eu acessei para montar essa breve apresentação. Então, vamos para a primeira parte. Vamos falar sobre alguns resultados das redes públicas municipais. E aqui eu coloquei foco no estado de Goiás, as redes públicas municipais do estado de Goiás, mas o que me interessa aqui é o método, porque, afinal de contas, isso pode ser feito para qualquer estado da federação. Bom, eu vou trazer aqui alguns resultados e eu vou trabalhar prioritariamente com o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu quero já alertar desde o início que eu acredito que o IDEB é um indicador muito interessante. O IDEB, como todos sabem, é um indicador que congrega duas diferentes variáveis, porque ele pega as notas das provas de português e matemática do SAEB, né, e cria uma nota padronizada. Ele pega também o rendimento, né, a quantidade de alunos que são aprovados que seguem para a série posterior. Então, ele pega essas duas variáveis e produz um indicador que é o IDEB. E o IDEB, na minha opinião, é um indicador que tem muita importância. Entretanto, IDEB não é indicador de qualidade. Qualidade educacional tem outras tantas variáveis que deveriam estar incorporadas ao modelo para a gente chamar algum indicador de qualidade educacional. Então, o IDEB, embora ele seja importante, por favor, ele não é um indicador de qualidade, tá bom? Lá adiante, quando eu for falar de indicadores, eu vou retomar esse tema, mas só para justificar o porquê que eu estou usando o IDEB aqui, porque eu entendo que o IDEB é um indicador importante, embora muitas vezes ele é mal utilizado mercadologicamente, em minha opinião, porque principalmente os governos que conseguem aferir bons resultados no IDEB, eles começam a falar que oferecem educação de qualidade. Na verdade, a educação de qualidade é um conceito algumas vezes mais complexo do que aquilo que o IDEB consegue aferir. Mas vamos adiante. Eu fiz questão também de mostrar, vocês estão vendo aí, né, uma tela do site do INEP, né, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, professor Anísio Teixeira, e o INEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, e essa autarquia, ela é um instituto de pesquisa, então, assim, ela é uma fonte de dados educacionais muito rica e, mais importante, muito robusta, de sorte que qualquer gestor público que queira se debruçar sobre dados educacionais precisa compreender os dados disponibilizados pelo nosso Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Instituto INEP, professor Anísio Teixeira. Muito bem, vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui alguns resultados do SAEB, né, que é a prova, eu trouxe para anos iniciais e para anos finais. E aí eu faço uma breve comparação da SAEB Matemática e SAEB Português, tanto para anos iniciais quanto para anos finais. Notem, o que eu percebo é que as redes municipais goianas têm uma nota ligeiramente superior à média brasileira, entretanto, ligeiramente inferior à média das redes privadas também no estado de Goiás. Então, isso vai se manter independente da variável que eu estiver analisando. Eu coloquei 2 municípios do estado de Goiás, não peguei os 2 melhores, peguei 2 municípios que têm boas estruturas. E percebi que esses 2 municípios, no caso Estrela do Norte e Rio Verde, eles apresentam, tanto para matemática quanto para português, tanto para anos iniciais quanto para anos finais, resultados médios maiores que das redes privadas do próprio estado de Goiás. Quando eu analiso a nota do IDEB e o SAEB padronizado, ou seja, quando eu pego a nota de português e matemática e junto numa única nota, a gente chama isso de nota padronizada, a gente observa o mesmíssimo movimento. E aqui o que eu marquei em amarelo é especificamente o resultado do IDEB. A esquerda da tela para anos iniciais, a direita da tela para anos finais. O que eu quero mostrar para vocês, a tese que eu estou defendendo a partir desses dados, é que as redes públicas municipais goianas têm resultados ligeiramente superiores às redes públicas municipais, considerando todo o Brasil, o que indica um certo sucesso do ponto de vista do estado de Goiás. Eu estou mostrando que essas mesmas redes públicas municipais goianas não atingem o padrão identificado nas redes privadas do estado de Goiás, mas eu estou trazendo municípios em que os seus resultados são maiores do que aqueles aferidos nas redes privadas. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que não prospera a alegação de que necessariamente a rede privada tem resultados IDEB melhores do que aqueles aferidos na rede pública. Não é isso que os dados trazem, é isso que eu queria evidenciar para vocês. Mas eu estou trabalhando com dados médios, né? E é importante que eu alerte-os também que as redes públicas, de novo, estou olhando para o estado de Goiás, mas poderia estar olhando para qualquer outro estado da federação. As redes públicas municipais goianas, elas são muito heterogêneas. Então, à esquerda de vocês, eu peguei o IDEB para anos iniciais. Notem que eu tenho redes com notas variando entre 4,7 e 5,1
E eu tenho redes que a nota IDEB varia de 7,7 a 8,1 para anos iniciais. Ou seja, existem resultados muito diferentes nas diferentes redes, tanto para anos iniciais quanto para anos finais. E eu e o professor Limonge, da Universidade Federal de Goiás, que foi meu professor no curso de doutorado, a gente preparou um artigo que está no prelo, está para ser publicado agora em 2025, em que a gente faz uma análise para tentar identificar o que realmente impacta o IDEB. A gente tentou trazer um conjunto de variáveis que podem ter impacto sobre o IDEB, e de forma muito resumida, o que a gente percebeu é que existem duas variáveis que são fundamentais e que têm impacto sobre o IDEB. A quantidade de dinheiro que eu coloco, que aqui eu coloquei na receita potencial para a educação básica, ou seja, quanto dinheiro que aquela prefeitura, lembrando que aqui eu estou analisando escolas públicas municipais do estado de Goiás, especificamente para anos iniciais, mas, de novo, o que me interessa é a metodologia. Então, aqui a gente mostra matematicamente que existe uma grande diferença nos 246 municípios goianos, tanto que, em termos de receita potencial, quantidade de dinheiro à disposição de cada matrícula, o mínimo foi, isso é 2021, o mínimo foi R$ 537 e o máximo ultrapassou R$ 1.600. E notem que, nesse caso da receita potencial, a gente tem a média maior que a mediana. E toda vez que você analisa uma base de dados e tem média maior do que a mediana, isso quer dizer que a dispersão está à direita. Ou seja, tem muitos resultados abaixo da média e poucos resultados acima da média que acabam puxando a média para cima. E a gente também percebeu que o índice socioeconômico também tem impacto direto sobre o resultado do IDEB. E também percebemos que no estado de Goiás existe uma grande variação do índice socioeconômico desses estudantes. Então, a gente tem municípios, o índice, nesse caso aí, é a medida pelo INEP, por meio de um questionário que é feito durante a aplicação do SAEB, e o índice varia de 1 a 8, onde 1 é o mais vulnerável e o 8 é o menos vulnerável. Então, a gente tem municípios com índice 3,9 e a gente tem municípios com índice médio 5,5. Então, é claro que se eu tenho um aluno menos vulnerabilizado, o que acaba é que eu tenho maiores facilidades no processo educacional e isso tem impacto sobre o SAEB, que tem impacto sobre o IDEB. Então, a tese que eu quero defender é que essa heterogeneidade que eu identifiquei, que existe, ela, na verdade, ela é explicada pela heterogeneidade dessas duas variáveis, tanto a receita por matrícula quanto o índice socioeconômico dos estudantes. A gente, nesse artigo que eu e o professor Limões trabalhamos, a gente mostra que, observem, aqui, vamos pegar o gráfico 2, em que eu estou trabalhando especificamente o índice socioeconômico. Eu estou dizendo que quando o índice é 4, lembrando que é uma escala de 4 até 8, quando o índice é 4, a probabilidade, isso aqui eu utilizei uma regressão logística, então eu estou avaliando qual a probabilidade dessa rede atingir a meta prevista para o IDEB. Então, se a meta é 6, qual a probabilidade dessa rede ter uma média IDEB maior que 6 ou menor que 6, né? Então, quando o índice é 4, a probabilidade de atingir um índice superior a 6, que é aquilo que está previsto na lei, é inferior a 20%. Ao passo, quando o índice é 5,5, essa probabilidade sobe para 55%. Então, notem que há uma diferença expressiva do índice sobre o resultado da rede. Eu gosto de dizer isso para dizer, não podemos, o governo do estado ou o governo federal, não pode apontar o dedo para a prefeitura municipal e dizer, apenas olhando o resultado IDEB, que aquele trabalho não está sendo bem feito, porque as condições objetivas para o trabalho são absolutamente diferentes. A mesma coisa quando a gente analisa em relação à receita. Então, note, observe o movimento dessa reta. Note que quando a minha receita potencial é inferior a R$ 600, a probabilidade é da ordem de 25% de eu atingir a nota IDEB prevista no marco normativo. Ao passo, quando eu vou aumentando o recurso, olha como que vai aumentando a probabilidade dessa rede atingir o resultado IDEB previsto na lei. Então, o que a gente está mostrando é que, sim, essas duas variáveis, quantidade de dinheiro, dinheiro importa, e o índice socioeconômico daquela localidade tem impacto direto sobre o resultado atingido pela rede que está sendo analisada em termos de IDEB. E, é claro, eu não poderia deixar de falar aquilo que eu aprendi com o professor Nelson Cardoso do Amaral, que deve estar na audiência, que ele tem um estudo muito profundo, porque ele está cansado de ver um debate muito rasteiro que acontece no Brasil atualmente, dizendo que a educação pública tem dinheiro demais. Pessoal, para ser gentil, se alguém falar que a educação pública brasileira tem dinheiro demais, você pode dizer que isso é mentira.
Aí pode ser que essa pessoa rebata com o seguinte argumento: ora, mas o Brasil gasta em torno de 6% do PIB com educação, ao passo que Canadá e Chile, por exemplo, ou Estados Unidos, gastam em torno de 5% do PIB com educação e têm resultados melhores. É verdade. Entretanto, para analisar esse dado, você precisa considerar duas variáveis, pelo menos. A primeira é 5% de qual PIB? Porque vamos comparar com os Estados Unidos. Ora, o Brasil gasta 6%, os Estados Unidos gasta 4,5% do PIB. 4,5% do PIB norte-americano, que é algumas vezes maior do que o PIB brasileiro. E a outra variável que é preciso analisar é a quantidade de estudantes que são atendidos com esse recurso. E olha que eu nem estou criando outras complexidades no modelo, que seria incluir o índice socioeconômico dentro do modelo, porque, em tese, quanto mais vulnerabilizado for o estudante, maior a necessidade de recurso, obviamente. Ora, em estados ricos, qual é a necessidade da preocupação que se tem com a alimentação escolar? E em estados pobres, o quão isso é importante para gerar aprendizado. Mas vamos trabalhar com apenas essas duas variáveis, o tamanho do PIB e a quantidade de estudantes atendidos. Então, quando a gente pega o Chile percentualmente gasta menos do que o Brasil. Entretanto, como o Chile atende muito menos matrículas na educação pública que o Brasil, acaba que o dinheiro que eles gastam por matrícula é praticamente o dobro do que o Brasil gasta por matrícula. Se a gente pegar os países da OCDE, eles gastam em torno de 11 mil dólares. Toda vez que eu falar em dólar aqui, é dólar em paridade de poder de compra, tá? Ou seja, é dólar normalizado para que a gente possa comparar. Então, os países da OCDE gastam em torno de 11 mil dólares por matrícula, enquanto o Brasil gasta em torno de 3 mil dólares por matrícula. Aí, quando vocês falam, alguém fala, não, mas eles gastam menos percentual do PIB. Ora, não interessa o percentual do PIB. O que interessa é aquilo que efetivamente chega na ponta. E o Brasil gasta pouco com a educação pública, em especial na educação básica. Então, eu não poderia fechar essa primeira parte sem abordar esse aspecto que não é verdade quando alguém defende a tese de que o Brasil gasta muito dinheiro com educação. Basta ter olhos de ver e debruçar sobre os dados. Bom, seguindo adiante, vamos para a parte 2. Vamos falar um pouco sobre a parte legal, né? Que essa era uma questão que havia sido colocada tanto nesse material que a professora Vicente já citou, quanto no material de divulgação deste curso. Muito bem. Pessoal, eu queria começar com o seguinte tópico: direito à educação. De novo, o Brasil ele tem uma Constituição aprovada em 1988 por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, o povo se reuniu, elegeu representantes, já que não é possível colocar 220 milhões dentro do Congresso, o povo elege representantes, e esses representantes definem o que é fundamental. Uma Assembleia Nacional Constituinte escreve o que deve acontecer num determinado país. E notem, o que está escrito na Constituição, a princípio, ele é de difícil alteração. Não é a mudança de um presidente que ele vai lá e muda a Constituição. Para mudar a Constituição, você precisa de uma emenda constitucional. E para emendar a Constituição, você precisa de maioria qualificada, 2/3 nas duas casas do Congresso. Então, notem que a lei brasileira ela protege a Constituição, e ainda assim a Constituição é bastante alterada. Mas, enfim, a lógica é que aquilo que foi pactuado na Constituição tem um certo caráter de perenidade, porque a Constituição é uma espécie de pacto nacional. É o povo reunido por meio de seus representantes na Assembleia Nacional Constituinte, escrevendo aquilo que está sendo pactuado, o que é importante para este país enquanto nação. E o Congresso Nacional, por meio da Assembleia Nacional Constituinte, estabeleceu que educação é um direito de todos. Esse é o texto constitucional. Não é um favor do governante do plantão, não é uma ajuda quando dá, é um direito que as pessoas têm. E isso é muito importante que seja levado a sério, porque isso é a diferença entre nações prósperas e nações não prósperas. Mas vamos ver o que está escrito na nossa Constituição. Educação é direito de todos, é dever do Estado e da família, porque a família tem responsabilidade sobre a educação. E ela será incentivada pela sociedade. Esse é o texto constitucional. E tem uma outra questão que eu sempre gosto de chamar a atenção, é que a educação, da forma como está previsto no marco constitucional, a principal preocupação dela é o pleno desenvolvimento da pessoa. Depois, o exercício da cidadania e depois a qualificação para o trabalho. Então, notem que a qualificação para o trabalho ela é importante, tanto que está no texto constitucional. Mas antes dela, é necessário pensar na educação voltada para o pleno desenvolvimento da pessoa. E qualificar para o trabalho compõe esse pleno, mas não é necessariamente o mais importante. Mas é um dos itens que compõe. Uma outra questão que me chama muita atenção é sobre os princípios que estão estabelecidos na Carta Constitucional. O primeiro princípio,
Artigo 206, inciso 1º, igualdade de condições. Isso me remete ao justo distributivo aristotélico, né? Ou seja, só é igualdade de condições se eu trato os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na exata proporção de suas desigualdades. Não é oferecer igualdade de condições se todo mundo tem o mesmo recurso por matrícula. Ora, se eu tenho um público mais vulnerabilizado, se eu tenho escolas com maior necessidade, as escolas precisam receber mais recursos. É necessário que, para que eu ofereça igualdade de condições, eu proteja aquele que mais precisa de proteção. E isso tem que estar dentro do plano municipal. Essa leitura de que não é possível tratar todos iguais, que tratar todos iguais não é necessariamente ser justo. Eu preciso tratar com diferença aqueles que precisam de mais. Uma outra questão que eu sempre me chama a atenção quando eu leio os princípios estabelecidos na Constituição, fala sobre a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, toda vez que eu vou fazer esse tipo de fala, alguém levanta a mão para discutir sobre a importância de fazer com que parte da sociedade pague pelos serviços públicos de educação oferecidos em estabelecimentos oficiais. Além de isso ser um equívoco, e eu posso passar horas aqui explicando por que isso é um equívoco, né, dentro daquilo que defendia o professor Nils Teixeira, eu devo lembrar que a Carta Constitucional ela é clara ao estabelecer, no inciso 4º do artigo 206, que gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é um princípio. Então, não tem como jogar fora do princípio constitucional. Bom, seguindo adiante com a nossa Carta Constitucional, ela fala sobre o dever do Estado com a educação. Ele é oferecido como educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Eu sublinhei esse obrigatória porque esse termo obrigatório, e os juristas que estão aqui presentes hão de concordar comigo, ele faz com que o governo ele entenda a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos gratuita como um direito público subjetivo. O que isso quer dizer? Que o seu não oferecimento ou o seu oferecimento irregular enseja em responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, é obrigação, sob pena de crime de responsabilidade, a oferta de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. E isso pega toda a educação básica, todas as suas etapas, né? Ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio, e as subetapas, anos iniciais, anos finais do ensino médio. Muito bem, já tendo a partir dos 4 anos. Notem que o atendimento especializado tem outras questões que também são dever do Estado, mas eu quis botar foco nessa questão da educação básica obrigatória para deixar claro que isso não é uma opção do governante de plantão, isso é uma obrigação prevista no marco constitucional. E é interessante também que esse mesmo artigo, o artigo 208, deixa claro que o acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa deve ser garantido segundo a capacidade de cada um. Eu acho interessante esse debate me lembra o manifesto da Escola Nova, né, lá de 1932, onde o professor Anísio Teixeira e todos aqueles que assinaram o manifesto, dentre eles a escritora Clarice Lispector, eu sempre gosto de lembrar disso, eles deixam claro que a educação ela deve ser oferecida para todos, de forma que qualquer um atinja o ápice da sua própria capacidade. Entretanto, não é exatamente isso que acontece. Nós todos moramos no Brasil e sabemos que aqueles que são os filhos da classe média ou os mais abastados, eles têm muito melhores condições de atingir o máximo de sua capacidade, ao passo que o público mais vulnerabilizado não tem. E isso é um problema muito sério, isso impede o crescimento da nação como um todo, e isso vai contra o que está previsto no marco constitucional. Bom, para falar sobre o acesso à educação, eu acho que quando eu vou falar de direito à educação, eu preciso falar sobre acesso. E falar sobre acesso, eu trago aqui alguns dos marcadores previstos na Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, estabelecido em 2014, com vigência até 2024, mas que depois foi adicionado, né, até 2025, posto que o Congresso Nacional não fez seu trabalho de rever o Plano Nacional de Educação, de forma a 2025 temos um novo Plano Nacional de Educação, mas esse é um outro debate. Veja bem, eu gosto de pensar que a gente só pode pensar qualidade educacional se a gente tiver acesso. Caso contrário, não tem como eu discutir qualidade sendo que a educação não for para todos. Notem, é muito comum eu debater com pessoas de outras gerações que defendem a tese que no passado a escola pública era muito boa e que agora essa geração acabou com a escola pública. Isso é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Lá na década de 40, na década de 50, a gente tinha, pode ser que tivéssemos uma educação pública com alguma qualidade observada, entretanto, a educação pública era para quase ninguém. Era um país de analfabetos.
Então, se alguém acha que faz sentido investir em educação antes de ampliar o acesso à educação, eu sinto muito, mas, como diria a professora Maria Conceição Tavares, é um tecnocrata, porque, afinal de contas, primeira variável de qualidade educacional é acesso. Se eu não garanto acesso para todo mundo, está errado. Então, vamos falar um pouco sobre acesso. Primeira variável, de novo, eu falei do Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação, Lei 3.005, traz 20 metas. Essas 20 metas, elas são monitoradas pelo INEP, né, a partir de dados da PNAD contínua. Lembrando que a PNAD contínua ela olha para as capitais e regiões metropolitanas, e ela traz aí nesse gráfico eu segreguei o estado de Goiás. Então, notem, embora a meta de acesso à creche para estudantes, crianças de 0 a 3 anos, seja de 50%, o estado de Goiás está em 26,2%. Então, notem que a gente está bastante distante da meta estabelecida na lei lá em 2014, que era para chegar em 2024 com 50%, e o Brasil inteiro patina em torno de 25%. Quando a gente... claro, especificamente no caso de 0 a 3 anos, a gente tem um problema adicional, né? Porque quando o IBGE faz o censo e ele pergunta os motivos pelos quais a criança não vai para a creche, muitos pais respondem porque acreditam que a criança ainda está muito nova para ir para a creche. Então, a gente tem um problema adicional que é explicar para esses pais a importância da educação infantil, em especial a pré-escola, né? Os estudos que tratam do quão é importante a pré-escola para o ensino fundamental vão ao infinito, né? Todo mundo há um consenso de que quanto mais cedo a criança atingir a pré-escola, 4, 5 anos, melhor para o seu desenvolvimento no ensino fundamental. Mas esse eu vou debater lá adiante. Nesse momento, o que eu quero deixar claro para vocês é que nós não atingimos a meta de acesso à educação de creches, crianças de 0 a 3 anos. E está na lei. Bom, quando a gente olha, ainda dentro da educação infantil, mas a pré-escola, né, crianças de 4 e 5 anos, a meta é 100% e o estado de Goiás atingiu 87%. 87% pode parecer muito, mas não é. 13% de crianças fora da escola numa etapa que é fundamental, me parece que é um número muito grande ainda de crianças fora da escola. Quando a gente olha para a população de 6 a 14 anos, aí eu estou falando do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, a gente percebe que a gente está caminhando para a universalização. Em torno de 96% estão na escola, 4% não foram considerados nessa levantamento do INEP. Então, o que eu quis mostrar para vocês é que nessas etapas, que é prioridade do ensino público municipal, a gente tem um problema severo no acesso de crianças de 0 a 3, um problema expressivo no acesso de crianças de 4 e 5, e um problema ainda, né, já que a gente ainda não universalizou, no acesso dos estudantes de 6 a 14, que são o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Muito bem. Em se tratando de ensino médio, aí a gente tem, de novo, um outro problema, né? 92,7% de acesso, quer dizer, então, que em torno de 7% não atingiu não está fora da escola. Bom, eu estou fazendo um estudo com alguns colegas da estatística, porque esses dados são dados da PNAD contínua. E eu estou querendo aproveitar o fato de que a gente tem um censo recente e fazer uma comparação utilizando o censo populacional e os dados do censo educacional. Pessoal, isso é um proxy, a gente ainda está estudando, está testando a metodologia, então, por favor, não façam isso em casa. Mas estou trazendo um grupo de estatísticos para trabalhar comigo nessa metodologia que a gente está desenhando, mas eu fiz questão de trazer esse dado para vocês para dizer o seguinte: olhem o quanto que a rede pública municipal é importante. Então, quando a gente pega os estudantes da subetapa creche, eu peguei um município, peguei o município de Goiânia, a gente tem que dar 57 mil pessoas que estão na idade, que a gente pode chamar de idade certa, para creche, 0 a 3 anos, a gente tem 14.750 nas redes públicas, e desses, quase todos, 99,4%, está na rede municipal. Quando a gente pensa em pré-escola, acontece algo muito semelhante. 99,7% está na rede municipal. No Fundamental 1, né, também 99,1%. Então, isso foi só para mostrar para vocês o quão a rede municipal é importante na oferta dessa etapa escolar, que, diga-se de passagem, é a etapa escolar fundamental e mais difícil, porque demanda maior quantidade de profissionais por matrícula. Muito bem. E aqui eu disse que eu ia comentar com vocês, né, um trabalho feito pelo IBGE,
durante o recenseamento, e lá a gente perguntou como é que o motivo pelo qual as crianças de 0 a 5 anos não estão na escola. E aí eles disseram que não estão na escola porque não tem escola ou creche, que ela fica longe ou fica perto e não tem vaga. Aproximadamente 18% dos respondentes estão dizendo assim, olha, eu até gostaria de colocar meu filho, minha filha na creche, mas não tem. Cresce ou pré-escola, né, que é 0 a 5 anos, mas não tem ou não tem vaga na escola perto de casa. Então, esse é um número que chama muita atenção. Embora, nessa mesma pesquisa, mostre que parte expressiva dos pais entendem que 0 a 5 anos a criança está muito jovem para ir para a escola, que é um problema, como eu disse anteriormente, né? A gente precisa educar os pais para falar sobre a importância da pré-escola, da educação infantil, em especial da pré-escola, né? Alunos de 4 a 5 anos. Mas um outro recorte me chamou a atenção, que é o recorte racial e o recorte socioeconômico. Notem o que eu marquei em amarelo, que quando a gente está olhando especificamente para homens brancos, apenas 15,5% apontam ausência de vagas ou ausência de escola. Quando o recorte é a população negra, ora, a gente vai para 20,2%. Quando a gente faz o recorte agora social, notem que quanto mais pobre, maior é a não oferta de vagas. Então, isso é exatamente o oposto daquilo que a gente falava antes, de que o público mais vulnerabilizado é aquele que deveria ter mais recursos aportados, porque isso sim é fazer justiça. Bom, falamos sobre o direito à educação, em especial o acesso, que é onde eu queria colocar mais ênfase. Agora vamos falar sobre o direito à educação de qualidade. Eu sei que qualidade é um conceito que cabe uma série de definições, né? Entretanto, a Constituição e a LDB, elas foram muito explícitas ao definir o que é a tal qualidade educacional. Então, notem, lá no artigo 211, estabeleceu-se que a União vai exercer função redistributiva e supletiva, certo? Então, o que quer dizer? Ela vai pegar recursos e vai tirar daquele que tem mais para aquele que tem menos e vai complementar, né? Fazer a ação redistributiva, tirar de quem tem mais e quem tem menos, e fazer a ação supletiva, que é introduzir recursos adicionais para quê? Para garantir a tal equalização de oportunidades. Muito bem. E ela tem que garantir o padrão mínimo de qualidade. Muito bem. E na sequência, no parágrafo 7º do mesmo artigo 211, a Constituição diz que o padrão mínimo de qualidade tem que considerar condições adequadas de oferta, ou seja, eu já estou definindo o que é essa tal qualidade. Qualidade não é uma nota alta no IDEB, qualidade é condição de oferta adequada. E ele está dizendo assim, quero que usem como referência um conceito, que é o conceito de custo-aluno-qualidade. E o conceito de custo-aluno-qualidade considera uma coisa muito simples, que é quanto recurso eu preciso para garantir qualidade em todas as etapas educacionais públicas. É disso que se trata. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre um trabalho espetacular feito pela turma da UFG, acho que é a turma do UFPR também, que é o SINCAC, que é um simulador de custo-aluno-qualidade. Então, assim, tem muita gente estudando isso, a professora Ana Lu Farenzena, do Rio Grande do Sul, é uma expert no assunto. Então, existem muitos trabalhos que se debruçaram sobre o tal custo-aluno-qualidade. Aliás, o simples fato do custo-aluno-qualidade estar na Constituição é um trabalho de teóricos brasileiros, como, por exemplo, o professor Daniel Caro, o professor Ana Lu Farenzena e tantos outros, né? Mas, em especial, o trabalho da Fineduca e o trabalho que é feito lá pelo professor Daniel Caro. Muito bem. Vamos lá. A LDB ela vai detalhar isso. E lá na LDB, lá no inciso 9 do artigo 4º, ela diz assim, padrão mínimo de qualidade é definido como, notem, variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis. Então, notem que qualidade é insumo. Então, se existe um consenso teórico da importância da quadra de esportes para os anos finais da educação infantil, por exemplo, da educação do ensino fundamental, por exemplo, se quadra de esporte é um insumo indispensável, então a quadra de esporte, faz parte do padrão mínimo de qualidade, porque faz parte do insumo indispensável. Então, note, quando a gente vai fazer esse debate no Congresso Nacional, é muito frequente alguém dizer assim, mas a qualidade é um conceito difícil de se aferir. Não, porque, primeiro, a Constituição deixou claro que padrão mínimo de qualidade são condições adequadas com referência no custo-aluno-qualidade, e a LDB deixou claro que padrão mínimo de qualidade é quantidade mínima de insumo indispensável. Então, o que a gente tem que discutir assim, quais são, de acordo com os estudiosos do tema,
os tais insumos mínimos indispensáveis. Porque se quadra de esporte é insumo mínimo para determinada etapa escolar, a quadra de esporte entra como definição de qualidade. Se não tiver quadra de esporte, eu estou perdendo qualidade, só para pegar uma variável. E o que o SINCAC faz é trabalhar um grande conjunto de variáveis. Por falar no SINCAC, o simulador de custo aluno-qualidade, né, como eu disse, construído pelo professor Tiago Alves e tantas outras pessoas que trabalharam nele, ele consegue oferecer para o gestor público, eu coloquei o link aí no canto superior esquerdo da tela, a possibilidade de fazer simulações e verificar se a quantidade de recurso previsto na lei orçamentária anual para aquele município atende ou não atende o padrão mínimo de qualidade. Então, eu peguei como exemplo aí o município de Abadia de Goiás, olhei no SINCAC e percebi que a receita mínima vinculada, ou seja, aquele previsto na lei, era da ordem de 22 milhões, aquilo está garantido na Constituição, 2023 esse dado. E em 2023 eles gastaram um pouco mais, gastaram mais do que aquele que era o mínimo estabelecido, gastaram 25 milhões. Entretanto, considerando o padrão mínimo de qualidade, conforme eu já expliquei, eles tinham que ter gasto 28 milhões. Então há um déficit estrutural da ordem de 6 milhões, que é a diferença entre a garantia constitucional e aquilo que seria necessário. Notem que, nesse caso específico, em 2023, realizou-se mais do que a garantia constitucional estabelecia. Parabéns para os gestores públicos envolvidos nessa ação. Entretanto, pode ser que um outro gestor não ache dessa forma. E aí? E aí o gap é da ordem de 27%. Então, a primeira coisa que o gestor público precisa se preocupar é qual é o volume de recursos que eu tenho à disposição e qual é o volume de recursos que eu preciso para garantir a educação de qualidade nos termos que estão previstos, tanto na Constituição quanto na LDB. Bom, vamos falar um pouco sobre responsabilidade da oferta. Eu percebo que o material que o professor Vicente já falou, ele tem essa preocupação, né, de deixar tudo claro para vocês. Antes de falar sobre a responsabilidade, vamos deixar claro para todo mundo, né? A gente está falando aqui para tanta gente que pode ser que alguns tenham mais relação com o tema da educação básica pública, outros menos, mas vamos lá. A LDB, ela separa a educação em dois grandes níveis. Ela chama de educação básica e educação superior. A educação básica, ela separa em diferentes etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação infantil, ela é separada em duas subetapas, creche e pré-escola, e o ensino fundamental também é separado em duas subetapas, anos iniciais e anos finais. Depois vem o ensino médio. E quem é responsável por o quê na oferta pública? A Constituição estabeleceu. Lá no seu artigo 211, ela estabelece, lá no parágrafo 2º, municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E, no parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, é como se nós separássemos a trajetória em 3 grandes níveis. O primeiro nível, que é a educação infantil, é municipal. O segundo nível, que é o ensino fundamental, é municipal e estadual. E o terceiro nível, que é o ensino médio, é só estadual. Então, isso é o que a Constituição estabeleceu. A LDB, lembra que a Constituição é de 88, ela pedia uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a LDB, que vem em 96, ela dá uma detalhada. Ela diz assim, olha, lá no seu artigo 10º, ela fala assim, ó, os estados vão assegurar o ensino fundamental, para isso eles vão articular com os municípios, e vão oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Esse é o comando da lei. E no artigo 11, lá no inciso 5, ele vai falar sobre os municípios. Ele diz, claro, que os municípios vão oferecer educação infantil com prioridade para o ensino fundamental. Bom, então, retomando aqui, a gente discutia essa questão da responsabilidade pela oferta, né? De quem são os entes federados que são responsáveis por cada parte da oferta. Bom, eu trouxe aquilo que a Constituição estabeleceu, bem como aquilo que a lei, a LDB, estabelece, e na sequência, vocês vão ver aí que, na prática, a gente tem a importância, de novo, das redes municipais. Se a gente olhar para a educação infantil, a gente vai ver que é basicamente rede municipal e rede privada, sendo que quase 80% é rede municipal. Quando a gente olha para os anos iniciais do ensino fundamental, mesma coisa, rede municipal e rede privada, e quase 80% rede municipal. Aí, nos anos finais, a rede estadual ganha relevância, e no ensino médio, a rede municipal não oferece, até porque não tem mesmo o que oferecer. Mas, em cômputo geral, notem que no gráfico à esquerda da tela, 47% das matrículas, que é essa barra verde, elas estão nas redes municipais. E, como eu disse, elas não são apenas mais numerosas, como são as matrículas mais custosas do ponto de vista da logística, porque eu preciso de mais profissionais por matrícula nessas etapas iniciais.
E em termos de quantidade, aqui eu estou olhando para o estado de Goiás, de novo, a gente tem uma quantidade muito grande, perto de 700 mil matrículas, elas estão na rede municipal, ao passo que a rede estadual tem pouco mais de 400 mil matrículas. Notem que essa é a distribuição, no caso do estado de Goiás, que segue, inclusive, o padrão brasileiro. Notem que a rede privada responde por aproximadamente 18% das matrículas, ao passo que 82%, considerando toda a educação básica, estão nas redes públicas. Muito bem. Seguindo adiante, a gente vai falar um pouco sobre o financiamento geral. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais esse financiamento. Mas, no geral, o que a Constituição de 88 estabeleceu? Estabeleceu lá no seu artigo 212 que a União ela vai aplicar 18% da receita resultante de impostos em educação, 18%, enquanto estados, Distrito Federal e municípios vão aplicar 25% da receita resultante de impostos. Então, essa é uma vinculação constitucional. Então, é interessante que quando a gente olha isso, e no Brasil, na verdade, isso começou com a emenda Calmon em 83, né? Quando vem a Constituição de 88, esse valor é ampliado, mas está estabelecido na Constituição desde 88, e todo mundo pensa, não, isso aí está tranquilo, isso aí é algo pacificado. Eu gostaria de dizer para vocês duas coisas. A primeira é que não está tranquilo, não está pacificado, porque, embora esteja na Constituição de 88, existem muitas vozes no Congresso Nacional que defendem a desvinculação desse recurso. E lá adiante eu vou explicar para vocês por que seria uma tragédia se esse recurso fosse desvinculado. E uma outra questão que chama atenção é que, embora pareça muito óbvio que a Constituição de todos os países estabeleçam uma espécie de vinculação constitucional, ora, essa vinculação nem sempre foi tão óbvia no Brasil. Se a gente pegar as 6 constituições republicanas que foram, né, promulgadas entre 1891 e 1988, são essas 6 aí que estão na tela, vocês vão ver que 3 delas tiraram a vinculação constitucional. Ou seja, o que está marcado em azul é quando tinha vinculação, o que está marcado em vermelho é quando não tinha vinculação constitucional para a educação. E notem, não por acaso, que as constituições marcadas em vermelho foram todas escritas em períodos de exceção. Né? 1891, a primeira Constituição republicana, depois de um golpe, né, que acontece um golpe contra a monarquia. Depois, a de 34, reestabelece a vinculação, melhor, estabelece a vinculação, né, muito incentivada pelo movimento Escola Novista de 1932. Depois, em 37, Estado Novo, tira-se a vinculação constitucional. Depois, em 46, né, voltamos com a vinculação constitucional. Depois, em 67, que foi a Constituição constituída no contexto do golpe militar, tira a vinculação, e depois de 88 a gente retoma a vinculação, que na verdade, como eu disse, né, a emenda constitucional Calmon de 83 já tinha restabelecido essa vinculação, mas é só para deixar claro para toda a audiência de que é muito importante ficar o tempo todo atento, né? É o preço da liberdade, né? Eterna vigilância, para usar esse ditado nefasto, mas verdadeiro. Muito bem. Por que eu digo que é fundamental manter a vinculação constitucional? Eu tive o cuidado de olhar a evolução das constituições do Estado de Goiás, ou da Constituição do Estado de Goiás, né, e suas alterações constitucionais. Então, notem, quando a Constituição do Estado de Goiás foi promulgada em 1989, né, todos os estados tiveram que refazer suas constituições depois de 88 para alinhar com a Constituição Federal. Então, em 89, 5 de outubro de 89, o Estado de Goiás promulgava a sua Constituição. E lá no artigo 158, estabeleceu-se que 30%, não 25%, vocês se lembram que o mínimo é 25%, né? Mas em Goiás, 30% da receita resultante de impostos deveria ser destinada à educação. Notem que, em 2003, o então governador Marconi Perillo alterou a Constituição, reduzindo de 30% para 28%. Mas em 2019, o governador Ronaldo Caiado reduziu para 27%. E depois reduziu para 25%, que é o mínimo previsto na Constituição Federal. Então, notem que, embora o Estado de Goiás tenha estabelecido um mínimo de 30%, ao passo que a União tinha estabelecido um mínimo de 25%, à medida que o tempo foi passando, esse mínimo constitucional foi sendo reduzido até chegar no mínimo previsto pela Constituição Federal. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer se a gente acabar com a vinculação na Constituição Federal, em cada um dos estados brasileiros? Bom, tá aí o link que eu utilizei. Vamos falar agora sobre o financiamento da educação pública brasileira. Vamos lá. Olha que interessante. A educação tem 5 grandes fontes de recursos, né? Impostos da União, né, que são inclusive vinculados, e suas transferências, o salário educação,
os incentivos fiscais e alguns outros que eventualmente são previstos na lei, né? Então, os impostos, né, que não são taxas, não são tributos, taxas e tributos não podem entrar nessa conta, são os impostos. As transferências, que são aquelas que são mecanismos de equalização de capacidade arrecadatória, né? O mais famoso é o IPVA, né? O imposto é estadual, mas 50% do que é recolhido pelo Estado vai para o município onde o veículo foi licenciado. O salário educação também é fonte de recurso para a educação, né? Vocês vão lembrar que o salário educação é aquele recolhimento de 2,5% da remuneração paga pelos empregados vinculados ao INSS. E aí, desse montante, 60% vai para as redes estaduais e municipais, considerando o volume de matrículas, e os 40% vão para o FNDE, que toca seus projetos que são de toda a União. Além disso, a gente tem incentivos fiscais, né? O mais famoso deles é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, né? Onde as empresas eram incentivadas a investir, e alguns outros que eventualmente são previstos em lei. Vocês vão se lembrar, o mais famoso talvez seja os royalties do petróleo, por exemplo, né, que devem ser destinados à educação. Então, essas são as grandes fontes de recursos da educação em linhas gerais. Bom, agora a gente entra num mecanismo, né? Aí eu trouxe dados do como é que a gente criou uma política de fundos, né? O Brasil, o que é uma política de fundos? Vamos começar dali. A gente precisa equalizar de forma a fazer com que municípios que tenham menos recurso, sejam menos capazes de arrecadar recursos, eles tenham recursos para investir em educação. Então, eu tenho municípios pobres com muitas matrículas e, do outro lado, eu tenho municípios ricos com poucas matrículas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, já que eu tenho um município rico, com muita capacidade arrecadatória, que arrecada muito e tem pouca matrícula, e tem recurso pobre, que tem pouca capacidade arrecadatória e que tem muita matrícula, eu preciso fazer com que esse município que tem mais recurso distribua recurso para o município que tem menos recurso e muita matrícula. Isso é promover a equidade. Então, a lógica de um fundo, vamos pegar de novo o estado de Goiás. Eu tenho 246 municípios, então eu tenho 247 redes educacionais, 246 redes municipais, uma rede estadual. Então, a gente vai lá e faz o recolhimento nos termos que está previsto na Constituição. E esse recurso vai para um fundo. Agora que o dinheiro está no fundo, esse recurso vai voltar para as redes, só que agora vai voltar considerando a quantidade de matrículas. Então, quem tem mais matrícula recebe mais recursos, quem tem menos matrícula recebe menos recursos. Na prática, a gente tem alguns municípios que são credores do Fundeb, que recebem mais recursos do que depositam. E também temos o contrário, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho. Só que o Fundeb, ele foi uma construção, como tudo nesse país. É por isso que eu digo que o Brasil ainda é um país jovem. A gente ainda está construindo alguns mecanismos importantes. E notem, esse é meu objeto de estudo, né? E quando eu discuto com pesquisadores norte-americanos, eles olham o modelo do Fundeb e ficam maravilhados, porque eles não têm um Fundeb e lá eles têm esse grande problema de inequidade. Alguns distritos têm muito recurso e têm escolas espetaculares, enquanto outros distritos, que são aqueles que são mais pobres e que têm menos capacidade arrecadatória, têm menos recursos para investir na própria educação. Então, os estadunidenses olham para o modelo brasileiro com um certo interesse. Mas vamos lá. No Brasil, essa ideia começou com o Fundef, né, que era um fundo voltado para o ensino fundamental, lá em 1996, e depois ele tinha uma validade de 10 anos. Quando ele foi ser renovado, então, em 2006, ele recebeu mais recursos e incorporar toda a educação básica, por isso que mudou de nome de Fundef, com F de fundamental, para Fundeb, com B de básica. Então, ele ampliou o seu escopo de atuação. E agora, em 2020, a gente constituiu um novo Fundeb, né? A gente chama de Fundeb permanente, porque tanto o Fundef quanto o Fundeb, eles eram fundos que estavam nos atos e disposições transitórias da Constituição com validade de 10 anos. Então, o Fundef teve validade de 96 até 2006, e o Fundeb de 2006 até 2020. E agora, em 2020, a gente constituiu o novo Fundeb, que saiu dos atos transitórios e faz parte do texto constitucional. Então, agora a gente não tem mais um prazo de validade. E é esse novo Fundeb que eu vou discutir com vocês, que passa a vigir a partir de 2020. Bom, vamos lá. Fundeb permanente. Em linhas gerais, o Fundeb, que é aquele grande fundo que vai em cada ente da federação, recolhe parte do recurso, fica com o dinheiro no fundo e depois redistribui, considerando o volume de recursos e o volume de matrículas que eu tenho em cada uma das redes, ele capta 20% de um conjunto de fontes. O ITCD, o ICMS, o IPVA. Eu poderia detalhar um pouco mais aqui, mas o que eu quero é deixar claro que 20% de determinados impostos vão para o Fundeb.
Vocês se lembram que a Constituição estabelece que 25% dos tributos da receita resultante de imposto do município tem que ir para a educação? O Fundeb, então, não pega tudo. O Fundeb pega só 20%. 5% continua lá no município, continua lá em cada um dos entes da federação. Muito bem, 20% vem para o fundo. Esse dinheiro, como eu já expliquei, será redistribuído considerando o volume de matrículas. E lá adiante eu mostro um cálculo para vocês que deixa isso muito claro. Então, a gente está falando aqui da União fazendo uma ação redistributiva, né? Essa lei federal faz uma ação redistributiva. Mas, além da ação redistributiva, a União tem uma ação de suplementar os recursos. Ele faz isso por meio de 3 ações supletivas. O VAAF, que é o valor aluno ano Fundeb, o VAAT, que é o valor aluno ano total, e o VAR, que é valor aluno ano... o pessoal falando de valor aluno resultado, mas o professor José Marcelino sempre diz que é valor aluno ano, redução de desigualdades. É para isso que serve o VAR. Vamos falar um pouco sobre essas 3 complementações. Bom, o VAAF, ele pega... O que é o VAAF? Então, vamos pensar que o valor do fundo no Brasil inteiro deu, sei lá, 1 milhão, só para arredondar a conta aqui. Então, a União vai ter que pegar 100 mil reais, ou seja, 10% do valor total do fundo, e vai distribuir para os estados. Para quais estados? Para os estados que têm o pior valor por matrícula. Então, isso é uma ação supletiva. Então, a gente tem um conjunto de estados da federação. Então, a União vai pegar o valor correspondente a 10% do fundo total e vai distribuir para fazer com que o valor aluno ano dos aqueles que têm pior resultado seja um pouco elevado. Então, ele vai, vocês vão ver adiante, que mais ou menos, às vezes 8 estados, às vezes 9 estados da federação recebem recursos do VAAF. Por que não vai para todo mundo? Ora, porque a ideia é equalizar, é fazer com que esses 10 últimos tenham, no mínimo, o mesmo valor, que é o que a gente vai chamar de VAAF mínimo, tá certo? O VAAT, ele segue a mesma ideia, é 10,5% do valor total do fundo, só que no lugar de ir para o Estado, ele vai direto para a rede. Pode ser uma rede municipal, uma rede estadual. E por que isso acontece? Vamos pensar assim. O Estado de Goiás, que tem um potencial arrecadatório significativo frente ao volume de matrículas, ele normalmente não é elegível para o VAAF. Ou seja, o Estado de Maranhão, por exemplo, ele é elegível para o VAAF. Ele tem menos recurso e mais matrícula. Então, ele recebe VAAF. O Estado de Goiás não recebe VAAF. Beleza. Porque ele tem mais recurso, ele não está essa necessidade de suplementação. Mas existem redes municipais no Estado de Goiás que são muito vulnerabilizadas. Então, essa rede precisa receber recurso. Para isso que existe o VAAT. Porque no VAAT, eu pego o recurso e, no lugar de distribuir entre as unidades da federação, eu distribuo direto nas redes municipais, nas 5.570 redes que existem. Redes municipais ou rede estadual. Então, o VAAT é uma forma de atender um município pobre do estado rico. Então, quando a gente pensa assim, Rondônia, que é um estado que tem muito dinheiro por matrícula, tem uma boa capacidade de arrecadação e tem pouquíssimas matrículas. Então, ele jamais vai receber VAAF, porque ele é um estado rico nesse aspecto. Entretanto, mesmo em Rondônia, tem municípios que são elegíveis para o VAAT, porque é o exemplo do município com pouco recurso dentro de um estado que tem muito recurso. E, por favor, não estou dizendo que Rondônia é um estado rico, estou falando especificamente considerando o volume de matrículas, tá? E, por fim, a última ação supletiva é o VAR, que é o valor aluno ano, que o pessoal tem me chamar de resultado, e que eu sou da corrente do professor Zé Marcelino, que diz que estou falando de redução de desigualdade. Então, eu pego 2,5% do valor total do fundo e distribuo agora para as redes que atendem um conjunto de condicionantes, né? São 5 grandes conjuntos de condicionantes, e se você atendeu, por exemplo, eleição para diretor, então é obrigado a atender. Se você não atender, você perde recurso do VAR. Bom, então, como eu já expliquei, existem dois grandes efeitos redistributivos. O primeiro é o intraestadual. É quando o dinheiro sai do município A, que tem pouca matrícula e muito dinheiro, e vai para o município B, que tem pouco dinheiro e muita matrícula. Essa é uma redistribuição para quê? Para tentar buscar equidade. E um outro efeito é o efeito interestadual, que é esse que a União faz, porque o dinheiro não sai de um estado para outro estado, mas a complementação da União, ela seleciona os estados que têm menos recursos para receber. Ela seleciona as redes que têm menos recursos para receber recursos, tá certo? Então, vou pegar um exemplo aqui.
eu fui no CIOP, e no CIOP eu peguei a REREL, né, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, a tabela 8.3, de 2 municípios goianos, Abadia de Goiás e Rio Quente. Então, aqui não dá para ler, mas vai estar à disposição de vocês lá, eu fiz uma síntese nessa tabela. Então, notem que a receita resultante de impostos dos 2 municípios é aproximada, né, em torno de 55 milhões. Entretanto, o volume de matrículas de Abadia é 4 vezes maior que o volume de matrículas de Rio Quente. Então, notem o seguinte, pessoal, tá aqui, ó, 2.300 matrículas contra 615 matrículas. Mas notem, então, o seguinte, se a gente pegasse simplesmente 25% e distribuísse entre as matrículas, eu teria a estapafúrdia situação de que, em Abadia, R$ 483 por matrícula por aluno por mês, e em Rio Quente, quase R$ 2.000 de matrícula por aluno por mês. Se nós permitíssemos que isso continuasse acontecendo, e era o que acontecia antes do Fundef, antes da política de fundo ser implementada, a gente está dizendo que o aluno que nasceu em Abadia, sinto muito, colega, mas infelizmente, por conta do seu CEP, a sua condição educacional vai ser muito pior do que o seu colega de Rio Quente, porque ele deu sorte na loteria de onde nascer, e ele nasceu e vai estar numa escola pública muito melhor. Então, era isso que a política de fundos tenta evitar, buscar um modelo de equidade, e é isso que ela consegue fazer em boa medida. Notem, especificamente com o recurso do Fundeb, o que vai acontecer? Lembra que eu disse que o Fundeb ele vai olhar para o município de Abadia, para o município de Rio Quente, vai dizer assim, olha, 20% do tributo A, do tributo B, do tributo C, etc. e tal, vão sair do município e vão para o fundo. Lembrando que, na verdade, não vai sair, né? É o fundo contábil. Na verdade, o recurso não precisa se deslocar. Mas vamos lá. Esse recurso vai para o fundo. Quanto? 20% de uma cesta de tributos de ambos os municípios. E aí, quanto que vai pagar cada um? Abadia pagou 4 milhões e Rio Quente pagou 6 milhões. O valor é diferente porque a arrecadação dos municípios é diferente, considerando os diferentes tributos. Notem que, beleza, esse pagou 4, quase 5 milhões, esse pagou 6, quase 7 milhões. Mas notem que na hora de pegar o recurso, o Fundeb devolvendo o recurso, note que a Abadia vai pegar de volta 19 milhões. Por quê? Porque ela tem muita matrícula, 2.300. Já Rio Quente vai pegar de volta só 5,4 milhões. Por quê? Porque tem pouca matrícula. Ou seja, todo mundo contribui igual, 20% daquele tributo, daquele tributo, daquele tributo, daquele tributo, e eles recebem diferentes, e recebem com base no tipo da quantidade de matrícula que tem. As matrículas são ponderadas, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas só para simplificar, quanto mais matrícula, mais recurso do Fundeb você tem. De sorte que existe um cálculo que é feito nesse documento aqui, ó, que é o relatório 8.1 da REREL, que vai te dar qual é o seu saldo Fundeb. O saldo Fundeb de Abadia de Goiás é 14 milhões. Por que 14? Olha, porque eu dei 4 e recebi 19. Então, estou com um saldo de 14 milhões positivo. E o saldo de Rio Quente é de menos 1,4 milhões. Por quê? Ora, porque eu dei 6,8 e recebi 5,4. Eu tenho saldo negativo. Por quê? Porque eu tenho pouca matrícula. Quanto mais matrícula, maior a redistribuição do fundo para você. E tem determinadas matrículas que têm um ponderador maior. Então, quanto mais eu ofereço determinado tipo de matrícula, mais dinheiro eu gasto e, com isso, mais eu preciso receber. Então, no fim do dia, o que vai acontecer é o seguinte. Aquele valor que estava 480 para Abadia contra 1.900 para Rio Quente, que seria se não houvesse o fundo, a partir do momento da equalização, a Abadia vai ter 830 por matrícula, considerando esse valor dividido pela quantidade de matrícula, e Rio Quente vai ter 820 por matrícula. Então, nota, aquela diferença gigantesca que havia, agora foi equalizada pelo fundo. É isso que o Fundeb faz. É para isso, por isso, aliás, que o gestor público municipal precisa compreender essa mecânica, porque ele sabe que se ele passar a oferecer mais matrícula em determinada etapa escolar, ele vai receber mais recursos por meio do Fundeb também. Bom, e aqui as complementações da União que esses 2 municípios receberam em 2023. Então, notem, nenhum dos 2 municípios receberam recursos do VAAF. Lembra que o VAAF é aquela redistribuição da União para os estados mais pobres? Como Goiás normalmente não recebe VAAF, nenhum dos municípios, nenhuma das redes vai receber. Agora, o VAAT, Rio Quente, não recebeu, mas Abadia recebeu, porque é um município vulnerabilizado dentro de um estado rico, vamos colocar assim. Então, notem que ele recebeu muito recurso. E o VAR também. VAR é aquele, né? Aquela complementação, 2,5% para as redes que cumprem determinados condicionantes. E nesse caso aqui, a Abadia recebeu muito mais que Rio Quente. Por quê? Porque a Abadia tem muito mais matrícula que Rio Quente.
Então, essa é a lógica do Fundeb. Bom, e aqui estão os ponderadores que eu falei para vocês, né? Então, é claro que o esforço que uma rede educacional faz para oferecer a matrícula varia de acordo com a etapa escolar, varia de acordo com o turno escolar, varia de acordo com a duração. Então, existe uma ponderação. Uma matrícula de creche em tempo integral, ela conta 1,5 matrícula. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho 100 estudantes, vezes 1,5, que é o ponderador. Já a creche em tempo parcial, ela conta 1,25. Já a educação inicial, ano fundamental, parcial, conta 1. Aliás, essa é a referência, né? Ensino fundamental, tempo parcial, conta 1. Então, é muito importante que os gestores públicos compreendam os fatores de ponderação, porque ele sabe que quando ele faz esse ajuste, ele está mexendo diretamente na quantidade de recursos que ele está recebendo. Agora, é claro, quando ele opta por fazer uma oferta de creche em tempo integral, fazer essa oferta é muito mais cara do que fazer essa oferta em tempo parcial. Então, isso também tem que entrar na conta. Para isso, inclusive, que eu sugiro fortemente o uso do SINCAC, que é aquele simulador que eu já mostrei para vocês, que o gestor público pode... o simulador sozinho, ele já capta os dados tanto do censo escolar quanto do CIOP, e aí o gestor público vai poder fazer as alterações. Olha, e se toda a educação fosse em tempo integral? E se meus professores ganhassem tanto? E se tivesse técnico administrativo de educação em tal quantidade? Então ele vai simulando e vai vendo qual é o gasto que ele vai ter caso ele coloque aquelas variáveis para funcionar naqueles termos. E finalmente, para concluir, a gente vai falar sobre os indicadores educacionais. Eu gosto sempre de citar o professor Januzzi, né, que é um dos idealizadores desse projeto, num livro que ele tem aqui sobre indicadores sociais no Brasil, que está aqui em cima, inclusive. O professor Januzzi ele disse que o indicador ele não é a realidade, é uma medição, é um proxy da realidade, é como a gente tenta enxergar a realidade por meio de um indicador. Então, eu que sou uma pessoa que estuda indicadores, né, minha dissertação de mestrado fala sobre indicadores, eu sou um apreciador dessa mecânica, mas a gente precisa entender que indicadores de desempenho, eles não são a realidade, eles são um método de medir a realidade. E como todo método, ele é vulnerável, né? Você faz escolhas ali quando você vai construir um indicador. Ora, falamos sobre o IDEB. O IDEB é um índice de desenvolvimento que escolheu trabalhar com duas variáveis. A aprendizagem por meio de provas de português e matemática e aquilo que ele chamou de desempenho, por meio de aprovação. Mas foi uma escolha, poderia ter trazido outras variáveis para o modelo. E isso me lembra que o problema é quando esse indicador é mal utilizado. Então, isso aqui foi uma divulgação feita com muita ênfase pela imprensa nacional, onde ele falava assim, olha, os estados não atingiram um patamar mínimo de qualidade e eles estão aferindo isso por meio do IDEB. Cara, o IDEB não mede qualidade. Qualidade é um conceito polissêmico. A gente não mede qualidade baseada em duas variáveis como o IDEB faz. O IDEB é um medidor de desenvolvimento da educação básica. Eu gosto muito do IDEB para comparar ele com ele mesmo. Ou seja, para ver se o nosso IDEB está melhorando, está piorando, e por que está piorando. Dizer que IDEB é qualidade é um erro. Não é. E não é um problema que o IDEB é ruim. O IDEB é bom. Ele é bom para medir aquilo para o qual ele foi construído. Ele não foi criado para medir qualidade. Esse é o ponto. Bom, eu trouxe aqui alguns indicadores, eu vou falar um pouco sobre eles, mas eu deixei tudo nos links aí, né, esses botões azuis aí que vocês estão vendo, eles levam vocês para a fonte que eu estou utilizando, tá bom? Então, um índice que os gestores públicos municipais precisam muito estar atentos é a taxa de analfabetismo, né? Ou seja, se eu ainda tenho muitos analfabetos, quer dizer que eu preciso garantir mecanismos educacionais para essa sociedade. Eu sou uma pessoa, eu sou da rede federal, e a rede federal está previsto na lei que a rede federal ofereça matrículas para a educação de jovens e adultos. Eu acho que tem pouca coisa mais importante que a gente faz do que recuperar essas pessoas que não tiveram o seu direito à educação na idade certa garantido. Essas pessoas, o Estado tem uma dívida com elas, então, por isso é tão importante que os gestores municipais monitorem a taxa de analfabetismo, e o painel de monitoramento do PNE, ele tem um item que monitora, aí está o dado do Estado de Goiás, e eu acho bacana a metodologia que o PNE utiliza, porque ele considera o analfabetismo, tanto em português quanto em matemática, medido a partir da proficiência no segundo ano. Então, acho que é uma forma de medir uma variável muito importante, que é uma medição de aprendizagem, e a gente pode também medir a taxa de analfabetismo, considerando analfabetismo populacional. E aí eu estou sugerindo que vocês utilizem o censo 2022. Então, nesse caso aí, eu peguei o município de Jataí,
que mostra que 95,26% da população está alfabetizada. Então, a gente tem aí um quantitativo de pessoas não alfabetizadas dentro do município. Eu acho que esse é um dado muito importante que seja trabalhado. Bom, um outro dado muito importante é a escolarização, e aí eu estou trabalhando com outras duas fontes, né? A primeira é o IBGE Cidades, cujo link está aí, e aí no IBGE Cidades eu consigo identificar, olhando especificamente para a população de 6 a 14 anos, quantos são aqueles que estão na escola, e aí ele compara no IBGE Cidades em relação ao país, em relação ao estado. Aí eu estou pegando o município de Morrinhos e avaliando a quantidade de crianças que estão na escola, estão sendo escolarizadas, mas eu também poderia pegar a escolarização por meio do Panorama Censo, né, do IBGE também, e no Panorama Censo a gente verifica a quantidade de anos de escolarização daquela população. Bom, vamos falar de abandono, e aí eu estou utilizando dados do QEDU. O QEDU é uma instituição que ela faz algumas medições, e embora não seja oficial, ela utiliza a metodologia do INEP. Na verdade, ela utiliza os dados do INEP, né, que é a grande base de dados oficial. Então, assim, eles fazem algumas medições que me parecem muito interessantes, por isso que eu trouxe aqui para a minha apresentação. E um marcador que eu acho interessante é o marcador de abandono. Peguei um exemplo do município de Anápolis, em que eles estão olhando para os anos finais da educação no ensino fundamental e estão vendo como é que está evoluindo o abandono, né? Em 2021 era menor, subiu em 2022, depois voltou a cair em 2023. Então, esse dado é um dado que eu tenho lá no INEP, só que o QEDU ele faz essa busca nos dados do INEP e apresenta para vocês. Então, marcador de abandono, eu tenho um amigo que trabalhou no MEC, ele dizia que quando a criança vai para a escola, houve um esforço da família, houve um esforço do Estado, houve um esforço da sociedade para aquela criança ir para a escola. Quando ela abandona a escola, quer dizer, então, que a gente fez mais difícil, que é botá-la dentro da escola. Então, a gente precisa não permitir que ela abandone. E se ela abandonar, a gente precisa trazê-la de volta. Então, monitorar o abandono me parece uma das funções fundamentais da Secretaria de Educação. Bom, o Instituto Mauro Borges também, e eu coloquei esse link aí, também monitora o abandono, dei um exemplo aí de Aparecida de Goiânia. Então, de novo, esse dado é um dado que tem no INEP. Eu só estou dando para vocês aqui algumas oportunidades de outros mecanismos de medição que, às vezes, já trazem esses dados para vocês. Mas todos esses dados eles buscam a partir do Censo da Educação Básica. Bom, infraestrutura escolar, o QEDU, ele tem esse dado, de novo, aí é um pouco mais difícil, porque você precisa acessar os microdados do INEP para poder fazer essa avaliação de infraestrutura. Aí eu peguei especificamente o município de Montevidéu, e aqui ele já traz, a partir da análise dos microdados, como é que está a infraestrutura, considerando um conjunto específico de variáveis. E esse é um trabalho, um artigo que eu estou construindo com o professor Tiago Alves, que também vai ser publicado agora em 2025, e nesse a gente está trabalhando, eu estou fazendo esse trabalho, né? Eu vou lá no microdado do censo escolar, e aí eu digo que o nosso trabalho é um pouco mais sofisticado que esse do QEDU, porque a gente pondera pela quantidade de matrículas. Então, a gente pegou, por exemplo, o município fizemos isso para o Brasil inteiro, mas a gente pegou, como está na tela aí, o município de Doverlândia. Cada linha é uma escola. Então, dentro dessa escola aqui, quantos por cento dos estudantes de Doverlândia estão nessa escola? 3%. E qual é o grau de atendimento da infraestrutura básica nos termos estabelecidos lá no SINCAC? Ou seja, o que é fundamental? Então, o que tem que ter nessa escola, considerando os equipamentos previstos? Então, ele tem 55% dos equipamentos e 3% das matrículas. Já essa outra escola aqui, ó, tem 50% das matrículas, é uma escola maior, tem 72% dos equipamentos. Então, a gente construiu um indicador que considera essas variáveis, considerando todas as escolas do Brasil. Então, a gente está publicando essa metodologia de análise de infraestrutura, espero que possa contribuir com o debate de vocês ainda esse ano. Mas, certamente, a principal fonte de indicadores educacionais é o nosso querido INEP, né? E aí a gente pode utilizar tanto os dados do censo, e aí eu estou trazendo aqui o link para vocês acessarem os dados do censo, em especial na aba resultados, eu gosto muito de trabalhar aqui com as sinopses estatísticas. As sinopses estatísticas, na verdade, é um grande arquivo Excel, é muito amigável, muito fácil de trabalhar. Então, aqui eu filtrei o estado de Goiás, tenho dezenas de dados, não só sobre matrículas, mas sobre professores, sobre estabelecimentos de ensino, sobre concluintes, sobre novos matriculados, enfim, eu acho que os dados do Censo da Educação Escolar são geniais e têm um alcance fantástico. Sugiro fortemente que os
análises que eu fiz lá no início da minha apresentação estão todos baseados aqui nos dados do censo. E, finalmente, aqui, eu também no site do INEP, a gente tem um grande conjunto de indicadores. Eu separei aqui, a gente já está com bastante tempo, mas eu separei aqui alguns dos principais indicadores que estão lá disponíveis para vocês, né? A média de alunos por turma em cada um dos municípios, né? Como o próprio nome sugere, a quantidade de alunos por turma, quando a gente ultrapassa determinado limite, a gente começa a perder qualidade. O percentual de docentes com curso superior, eles também monitoram esse dado, então é muito importante a gente ter esse dado à mão para a gente identificar a necessidade ou a não necessidade de fazer esse tipo de investimento. A taxa de transição, isso aqui é um dado muito interessante, porque taxa de transição é sempre analisada em par de anos, 2018 a 2019, 2019 a 2020, e a ideia da taxa de transição é pegar cada uma daquelas matrículas e pensar, dentro daquele município, o que aconteceu com cada uma daquelas matrículas? Quem estava no primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental, o que esse cara aconteceu? Ele foi para o segundo ano, ele desistiu, ele abandonou, o que aconteceu com esse cara? A taxa de transição mede isso. A taxa de rendimento é, ao fim do ano, o que aconteceu com aquele conjunto de matrículas, né? Então, eles foram aprovados, reprovados, abandonaram. E, finalmente, a distorção idade-série. Cada botão desse aí abre a uma determinada análise que está pronta no INEP. Então, é só ir lá e pegar. E a distorção idade-série, eu gosto muito desse dado, até trouxe ele aqui para vocês, porque na distorção idade-série, o que eu pego? Idade que seria a idade certa contra a idade efetiva daqueles estudantes, em cada uma das redes, em cada um dos municípios. Então, esse mapa, ele aponta para mim o percentual de estudantes que estão fora da idade, que a gente chama de idade adequada para estar ali. E isso sinaliza um problema que já aconteceu, mas eu penso que é um bom item que precisa ser analisado pelos gestores da política pública lá no ente municipal. Bom, em linhas gerais era isso que eu consegui organizar para essa, sei lá, 1h20 que eu falei aqui, mas eu quero terminar agradecendo a todos pela oportunidade, professor Vicente, professor Januzzi, uma honra poder contribuir com um projeto com esse alcance e dizer para vocês que, parafraseando o professor Anísio Teixeira, eu realmente acredito na escola pública como uma máquina da democracia. Não existe construção de democracia que não seja por meio da escola pública. Essa apresentação e tudo aquilo que eu disse vai estar gravado, mas a apresentação também vai estar à disposição de vocês, assim como os meus contatos lá, que eu coloquei e faço questão de colocar, porque realmente esse é um dos esforços que vale a pena contribuir. Dani, é sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite, eu espero ter contribuído. Obrigado. Muito obrigada, foi excelente. Eu queria, né, a gente já tinha colocado no chat aqui para ver se a gente tem alguma dúvida, para tirar uns minutinhos, né, finais. Enquanto o pessoal vai colocando, né, se manifestando, se tem alguma dúvida, eu já queria deixar, né, avisado que nós teremos 10 encontros, né? Então, esse foi o primeiro de todos os nossos encontros. Então, o Weber, ele deu o pontapé inicial, né, às nossas masterclass, e na próxima semana, nós teremos também, na próxima quarta-feira, dia 26, teremos uma aula destinada a falar sobre saúde no plano plurianual. Então, né, nós teremos 10 encontros, todos eles semanais. Então, toda quarta-feira nós teremos, né, esses encontros que, de fato, é para promover, transmitir esse conhecimento, fazer com que seja útil, né, para esse período que nós estamos de construção do plano plurianual. Acredito que é isso. Não teve manifestações de dúvidas, perguntas, né? Nós passamos uma lista aqui, né? Mandamos pelo chat uma lista de frequência. Então, todos os que responderem essa lista, nós enviaremos por e-mail todos os materiais utilizados aqui. Tanto os materiais que deram suporte, os links, né? Para a realização dos cursos e os links, né, dos livros, dos cursos, do ChatPP, enfim, tudo será enviado por e-mail para vocês. Mas é isso, agradecemos novamente a presença de todos e agradeço, né, pela aula incrível, Weber. Obrigado, Dani, sempre à disposição. Um grande abraço a todos e a todas aí e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.